gostaria de convidá-los nesse momento a abrirem seus exemplares das Sagradas Escrituras no livro de Jó, no capítulo de número 42. Livro de Jó, capítulo de número 42. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 6. Todos encontraram, podem dizer amém? Amém. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Repita comigo o versículo 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Vamos ler de novo juntos no 3? 1, 2, 3. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amém. Glória a Deus. Queridos, o livro de Jó, como todos nós sabemos, trata-se de uma narrativa muito antiga, uma história muito remota no tempo. Jó provavelmente era contemporâneo, coevo do patriarca Abraão, sendo que ele morava numa região distante de Abraão, ele morava na região ali no norte da Arábia, provavelmente. Vivia há 4.000 anos atrás, bastante tempo de distância em relação a nós hoje, mas conhecia o mesmo Deus a quem eu e você servimos. Amém? Ele não tinha, claro, o conhecimento que nós temos hoje à disposição, porque temos a Bíblia Sagrada, não tinha, portanto, ele o conhecimento de Deus que hoje está à nossa disposição. Ele vivia numa época em que não existia ainda a Bíblia, né? Moisés haveria de surgir muito tempo depois para escrever os primeiros 5 livros da Bíblia. Alguns até acreditam que Moisés soube da história de Jó durante o período em que ele viveu em Midian e teria escrito o livro de Jó, mas isso é apenas uma conjectura, nós não podemos afirmar com certeza que foi ele que escreveu este livro. E Jó vivia numa época em que a teologia da época era uma teologia legalista e de mérito, onde a pessoa acreditava que se você andar certo, você sempre vai viver sem dificuldades, sem problemas, e se você está cheio de problemas, se você está sofrendo, isso se deve, com certeza, a alguma coisa na sua vida, algum pecado, alguma falha, algum desvio no percurso da sua vida. Isso fica bem nítido quando nós vemos os amigos de Jó visitando, depois que o sofrimento se abateu sobre a vida dele de uma forma nunca antes vista por ele e pouco vista na vida de muitas pessoas. E os seus colegas, os seus amigos, os primeiros dias ficaram em silêncio, mas depois começaram a conversar com ele, e essa conversa era mais uma acusação. Eles disseram: olha, se isso está acontecendo com você, é porque com certeza você cometeu algum pecado, você com certeza tem alguma coisa aí de errado na sua vida que está escondida e que tem que ser colocada para fora, você tem que acertar alguma coisa na sua vida aí que você está fazendo de errado, porque na lógica deles, na teologia da época, segundo a teologia precária da época, se a pessoa estava sofrendo grandemente, se devia a algum pecado na sua vida. E o que nós aprendemos no livro de Jó, entre outras coisas, é que o sofrimento ele tem um começo, tem um meio e tem um fim. Você pode sofrer por um tempo, mas não por todo o tempo, se você é um servo de Deus, amém? Se você não serve a Deus e continua vivendo afastado dele, quando você partir dessa para a eternidade, o sofrimento vai continuar sendo uma realidade na sua vida. Mas se você serve a Deus, seja qual for o tipo de sofrimento que você tem, vai ter um final.
Alguns desses sofrimentos vão ter o final ainda na terra, outros vão se acabar quando você sair desta para a outra dimensão de vida. Mas certo é que na vida do crente, todo sofrimento tem um começo, tem um meio e tem um fim. Você pode sofrer por um tempo, mas não por todo o tempo. Amém? Na vida do crente, nós aprendemos também, no final do sofrimento vem bênção, e vem bênção dobrada. Jó foi abençoado em dobro depois de ter passado por toda aquela adversidade. Nós aprendemos no livro de Jó que o justo pode sofrer. O livro de Jó já começa dizendo que ele era um homem reto, santo, justo, temente a Deus, que se desviava do mal, um homem exemplar. Porém, o sofrimento se abateu sobre a sua vida, apesar de tudo isso. Ou seja, o justo sofre sim. O salmista Davi já dizia, no Salmo de número 34, se não me falha a memória, que muitas são as aflições dos justos. Mas graças a Deus que ele completa na sequência. Mas o Senhor o livra de todas. Ou seja, em todas as circunstâncias difíceis, Deus vai estar com os seus servos para fazê-los transcender aquela situação, superar, resistir, superar e vencer cada uma das adversidades que possam vir sobre a sua vida. Você pode dizer glória a Deus, aleluia, por isso? E o livro de Jó também nos mostra por que sofre o justo, sendo que essa resposta ela não chega para nós de uma forma assim, bem detalhada, bem discriminada, não. A resposta que é dada no livro de Jó é uma resposta ela é uma resposta, vamos dizer assim, geral, e que na vida de cada um tem uma particularidade na forma de aplicá-la. Mas a resposta geral que nós temos é que Deus permite o sofrimento na vida do crente por algum propósito positivo. Que propósito é esse? Aí cada um vai ter que ver na sua vida e fazer uma análise na sua própria vida, porque Deus permite aquele tipo de sofrimento. Isso é uma coisa que cada um vai ter que buscar, como o próprio Jó depois vai descobrir as razões pelas quais Deus permitiu que ele passasse por toda essa adversidade. Mas a resposta, de forma genérica, que esse texto dá, que o livro de Jó dá, é que Deus sempre permite o sofrimento com algum propósito, porque Deus é um Deus de propósitos. Amém? Deus é um Deus de propósitos. O livro de Jó é um livro sapiensal, ou seja, é um livro de sabedoria. É um livro que nos ensina coisas profundas sobre a vida, sobre a existência, e é um livro poético, porque não parece assim para a gente, quando a gente lê, né, a maior parte desse livro, mas esse é um livro que no original está escrito em forma de poesia, e é de uma beleza extraordinária. Esse livro é um livro de sabedoria e escrito numa linguagem poética. Jó, como vocês devem saber, estava servindo a Deus quando Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó. Ele estava certo dia em sua casa quando chega o mensageiro. O primeiro mensageiro diz para ele que os seus bois estavam pastando no campo, os jumentos passeavam, estavam a passear, não passear, mas passear, né? Que é algo semelhante a pastar, né? Quando, de repente, vieram os sabeus e tomaram os seus bois, tomaram os seus jumentos e feriram os moços, e escapou só um, que foi aquele jovem que chegou com a mensagem sobre o que tinha acontecido. E isso foi um golpe para Jó, um soco no estômago, mas ele mal se recuperava desse soco, veio um soco mais forte. Chegou outro servo dizendo que as suas ovelhas estavam pastando no campo, quando desceu fogo do céu e consumiu tudo. Outro golpe forte. Ele já tinha perdido aí mais da metade dos bens. E aí ele leva o terceiro golpe na barriga, no estômago, quando ele fica sabendo que os seus camelos estavam pastando, quando de repente vieram os caldeus e tomaram todos eles e feriram os seus moços, seus servos à espada. Só escapou aquele terceiro mensageiro para chegar com essa mensagem. Ou seja, ele, num único dia, tinha perdido todos os seus bens. Cada mensagem dessa que chegava era um soco
nele. Com certeza o velho Jó, o patriarca Jó, já estava vergado por essas 3 pancadas, mas ainda viria o golpe final. Ele tinha perdido todos os seus bens, mas pelo menos ele ainda tinha seus filhos, sua família. Quando chega o 4º mensageiro, dizendo que todos os filhos estavam abrigados na grande casa do filho primogênito, e todos estavam comendo, bebendo, e de repente veio um vento forte, bateu nos alicerces daquela casa, e ela veio abaixo, e todos morreram, todos os seus filhos, só escapou aquele homem para contar a história. E foi o último golpe, o mais forte de todos, e aí Jó já estava prostrado. E nesse momento, os demônios que conheciam a aposta, né, que, por assim dizer, aconteceu no ambiente celestial de Satanás com Deus sobre Jó, né, estavam ali, assistindo de camarote aquela cena e vendo com o semblante caído após a primeira notícia, o semblante caindo mais após a segunda notícia. Eles assistiram ele se vergar após a terceira notícia, assistiram ele cair ao chão após a 4ª notícia e disseram: é agora. Os demônios estavam torcendo: é agora, é agora, é agora, é agora. Ele vai blasfemar, ele vai blasfemar. Mas a Bíblia nos diz que Jó prostrou-se em terra e adorou ao Senhor. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei ao ventre da terra. O Senhor deu, o Senhor tomou, Ele é quem governa tudo, Ele é Senhor da história. Bendito seja o nome do Senhor. E aí quem sofreu a pancada foi o diabo e seus asseclas, os demônios, naquele dia, com a resposta de Jó em adoração a Deus, reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida. E, como eu disse, os seus amigos chegam, né? Ele também é tocado no seu corpo, e ele fica chagado desde a planta do pé até o topo da cabeça, feridas pústulas sobre o seu corpo, e um pedaço de barro, um caco de barro era usado por ele para coçar as feridas, as pústulas sobre o seu corpo. Ele estava literalmente na sarjeta, perdeu tudo. O homem que era riquíssimo para os padrões da época estava agora, de um dia para o outro, na sarjeta, ferido, chagado, enfermo. A sua mulher o viu naquela situação e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele continuou firme. Teve momentos em que ele balançou. Você vai vê-lo lá no capítulo 14, ele questionando um pouco as coisas. E aí depois, no capítulo 19, ele levanta-se com fé e faz aquela declaração, inclusive, sobre o Messias que haveria de vir. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. E os meus olhos, que um dia a terra há de comer, depois ela vai ter que devolver, porque eu verei com os meus olhos. Aleluia! Ele estava declarando a sua fé na ressurreição, que foi questionada no capítulo 14, 5 capítulos antes. E ele prossegue naquele embate com seus colegas, vocês conhecem muito bem a história. Depois chega um jovem, que apesar de jovem, parece que tinha mais juízo, e traz palavras boas para aquela conversa, e aí, de repente, aparece um redemoinho. E no meio do redemoinho aparece o próprio Deus. E Jó, até aquele momento, estava confiando, mas ainda cheio de dúvidas. Inclusive, no capítulo 31, ele chegou a fazer um questionamento sério e preocupante. Ele começa a apresentar a sua vida de correção. Ele diz: olha, eu nunca deixei de ajudar alguém que chegou para mim pedindo ajuda. Todas as pessoas que chegaram a mim pedindo alguma ajuda, eu ajudei. Nunca fiz mal a qualquer servo meu. Nunca olhei para uma outra mulher com intenções más. Ele começa a se auto-justificar ali. E aí, inclusive, ele diz: pesa-me em balança fiel, o que sugere que ele está
acreditando que, de alguma forma, Deus parece que não está agindo de forma correta, porque ele diz, pesa-me em balança fiel. Parece que essa balança está um pouco desajustada, porque não dá para estar acontecendo tudo isso comigo, apesar de toda a minha fidelidade. Ele começa a ceder, nesse momento, um pouco, aquela crença teológica da época, mas aí Deus aparece no redemoinho. Logo depois disso, pouco tempo depois disso, Deus já aparece no redemoinho e começa a conversar com Jó. E diz, Jó, se cinge, se prepara, porque você está cheio de questionamentos e eu quero fazer alguns questionamentos a você também. Eu quero fazer algumas perguntas a você. Você acha que eu não estou sendo sábio no tratamento da tua vida, não estou agindo de forma correta, então eu quero te fazer algumas perguntas. A primeira delas, Jó, onde você estava quando eu comecei a colocar os fundamentos da terra? Onde você estava? Em outras palavras, Jó, você acredita que eu não sei o que estou fazendo, ou não estou agindo da forma melhor, mais sábia, em relação à sua vida? Olha para a minha criação. Olha para tudo que eu fiz. A criação reflete um pouco da glória do Criador. E será que por essa criação não dá para perceber que aquele que está por trás dela, que fez tudo isso, é sábio o suficiente para saber lidar com a sua vida? E Deus começa a mostrar as coisas maravilhosas da natureza criada por ele, e nós podemos até por alguns minutos aqui parar para pensar em algumas coisas maravilhosas. Veja, por exemplo, o DNA humano, que deixa os cientistas estupefatos. Veja o próprio cérebro humano, as sinapses nervosas. Veja que coisa maravilhosa é o universo, o cosmos, que até hoje está sendo desbravado e o homem não conhece nenhuma gota d'água do que tem ainda nesse cosmos. Veja que coisa tremenda é o corpo de um ser vivo, uma célula, um átomo, as partículas subatômicas, como funcionam de uma forma que o ser humano não consegue compreender perfeitamente. Depois da descoberta das partículas subatômicas, se criou uma nova etapa da física, a física quântica, onde muita coisa ainda está sendo entendida, ainda há coisas que o ser humano não consegue compreender perfeitamente. Será que esse Deus que fez todas as coisas, que governa as partículas subatômicas, que criou com sabedoria uma célula, que criou o nosso organismo com perfeição, que criou o universo, o cosmos, que criou o tecido humano, que fez cada uma dessas coisas, será que ele não é sábio o suficiente para saber o que é preciso para a nossa vida? E depois de passar por essa sabatina sem ter resposta para nenhuma pergunta. Tem um momento, inclusive, que ele diz, Senhor, eu falei do que eu não sabia, me perdoa. E ele já se prostra em terra e Deus diz, não, terminei ainda não, tem mais alguma coisinha para falar. Você falou muito, agora é minha vez de falar. Deixa eu te perguntar mais algumas coisas. E depois de Deus terminar de perguntar tudo, então respondeu Jó ao Senhor, ao texto que nós lemos, bem sei eu, agora estou absolutamente convicto, com uma convicção cimentada em meu coração, que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos, dos teus planos pode ser frustrado, ou seja, tu é perfeito em todos os teus planos e projetos, não tem falha nos teus projetos, não tem defeito nos teus projetos. Tu és, Senhor, sábio. Tu sabes governar todas as coisas. Eu não entendo o porquê nem o para quê, mas eu vou confiar que no final vai dar tudo certo, porque o Deus que governa a história, tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser impedido. E ele é bom. Ele é onibenevolente, ou seja, ele é perfeito e infinitamente bom. Aliás, tudo que Deus tem é superlativo, porque ele é infinito. Se ele é infinito e sábio, significa dizer que ele é infinitamente sábio. Se ele é infinito e bom, isso significa dizer que ele é infinitamente bom. Se ele é infinito e amor, isso significa dizer que ele é infinitamente amor. Tudo que Deus tem de forma infinita, porque ele é um ser infinito.
Deus não é simplesmente sábio, ele é onissapiente. Ele é a própria fonte da sabedoria. Ele tem todas as informações possíveis para poder, então, dar o parecer correto. Eu e você, às vezes, queremos fazer um julgamento correto sobre a situação, queremos tomar uma medida acertada sobre a situação, mas a gente não consegue, não porque nós não tenhamos vontade de que isso aconteça, não por algum lapso nosso, mas porque a gente não detém todas as informações sobre todas as situações. Mas a Bíblia nos diz que Deus sabe de todas as coisas, antes de todas as coisas acontecerem, ou seja, Ele é onisciente, presciente, Ele tem todas as informações de forma prévia, antecipada. Mas não só isso, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, Ele planeja o que executa e executa o que planeja. Ele tem todas as informações possíveis para planejar da melhor forma possível e ele tem o poder, a capacidade de colocar em execução seus planos até eles chegarem ao fim desejado. Ele tem esse poder. Ele tem esse poder. Às vezes a gente confunde sabedoria com conhecimento, né? Conhecimento é só a apreensão da verdade. Já a sabedoria não, é você pegar essa verdade e saber aplicá-la na sua vida, né? Do cotidiano. Sabedoria, em outras palavras, é você saber escolher as melhores formas para chegar aos melhores fins. E Deus, Ele sempre escolhe as melhores formas para chegar aos melhores fins. Há pessoas que usam os piores caminhos para chegar a objetivos que, olhando assim em si mesmo, parecem bons. Mas no final a coisa fica maculada pela forma que a pessoa traçou a trajetória até chegar naquele objetivo que em si mesmo parecia muito bom. E tem outros que usam formas maravilhosas, mas para chegarem a fins terríveis. Os fins não justificam os meios, nem os meios justificam os fins. Deus é justo, santo, perfeito, tanto na escolha das formas, como nos fins. Amém? Creia, não importa o que você está passando, mas creia que Deus está escolhendo as melhores formas para você chegar aos melhores fins possíveis. Ou seja, creia que a providência de Deus na sua vida é perfeita. E creia que a vontade de Deus para a sua vida é perfeita. Melhores formas, providência perfeita. Melhores fins, vontade perfeita. A vontade dele, diz Romanos capítulo 12, Paulo assevera, é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que é melhor para você. Melhor do que você mesmo, você mesma pensa que sabe. E ele sabe também qual é a melhor forma, qual é o melhor jeito, qual é o melhor caminho. A sua providência é perfeita. Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, pode tudo hoje parecer que está dando errado, pode tudo estar desconectado, pode tudo parecer sem sentido hoje, mas no fim, tudo vai se ajustar e vai dar tudo certo em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque eu sei que o meu Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Ele reina em justiça, Ele reina em santidade, em perfeição, Ele é amor e Ele tudo pode. Aleluia, aleluia. Portanto, nenhum dos seus planos vão ser frustrados. Os planos de Deus para a tua vida não serão frustrados. Eu não sei o que Deus já revelou a você sobre aquilo que é o propósito dele para a sua vida, mas uma coisa eu sei, se foi ele que falou, então vai acontecer, venha o que vier, aconteça o que acontecer, seja qual for o próximo presidente, seja qual for o próximo plano econômico, seja qual for a família para onde você está vindo, o lugar para onde você está indo, seja qual for o contexto que você está vivendo hoje socialmente, a igreja onde você está hoje, seja qual for a situação da igreja onde você está, seja qual for a característica da tua família, não importa, se foi Deus que falou, então vai acontecer. Porque os planos dele não podem ser frustrados. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho?
Eu falei do que não entendi, eu pensei que sabia das coisas, eu pensei que sabia o que é melhor para mim, mas eu não sei. Eu sou como uma criança que às vezes fica embirrada, pensando que aquilo é o melhor para mim, mas o meu pai, que está mais ciente da situação do que eu, ele sabe que aquilo não é o melhor para mim, que eu estou perdendo tempo com aquilo ali. Às vezes eu fico assim como uma criança embirrada, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei. Eu te perguntarei, tu ensina-me. Senhor, agora, Senhor, eu não quero agir mais como aquele que sabe de tudo. Agora eu quero ser um eterno aprendiz na tua presença. Eu quero ser um discípulo. Ensina-me, Senhor. Ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Antes eu te conhecia de ouvir falar, como diz outra versão, mas agora os meus olhos te veem. Creio que depois desse processo você vai conhecer inclusive mais de Deus. E algumas verdades que você já sabia sobre Deus vão ser amplificadas na tua alma depois dessa experiência que você vai passar. Amém? Amém. E uma das características da sabedoria de Deus é que ela é multiforme, justamente por Deus ser onissapiente, ele sabe de todas as coisas, né? Então, assim como a sua graça é multiforme, a sabedoria de Deus é multiforme. Deus é extremamente criativo. Só um exemplo. Veja esse mundo que Deus criou, maravilhoso, universo, cosmos, né? E olha que ele mesmo avaliou tudo isso que ele tinha feito como muito bom, quando ele terminou a obra da criação. Claro que o pecado depois, né, desajeitou muita coisa, mas quando ele criou, quando terminou, tudo era muito bom. E a Bíblia nos diz que depois tudo isso aqui vai ser consumido pelo fogo. E haverá novo céu e nova terra, onde habitará a justiça. Ou seja, tudo isso que já é lindo é só um esboço, um rascunho diante daquilo que ele vai fazer. Porque Deus é assim, ele faz as coisas e depois ele diz assim, está perfeito já, mas eu ainda posso melhorar isso aí. Não é isso que você vê quando ele vai criando? Ele cria e diz, tá bom, mas ainda dá para melhorar. Aí ele cria um pouquinho, tá bom, mas ainda dá para melhorar. Aí depois também, não, agora tá muito bom. Mas tudo isso que ele fez ainda é um esboço diante do que virá ainda. Aquilo que não subiu ao coração do homem, que o homem nunca imaginou, que não chegou na mente de nenhum ficcionista, nenhum homem de ficção científica, seja lá James Cameron e seu Avatar, Spielberg e sua criatividade, o que vem na mente deles. Aquilo que não chegou à mente do homem, não subiu ao coração, que o homem nunca viu, o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele creem, que nele esperam. Aleluia! Deus tem sempre muito mais para você. Amém? Tudo que ele faz é sempre uma parte de algo maior que vem à frente, né? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 desculpe, até se tornar dia perfeito. Jó era tremendamente abençoado, mas depois ele foi abençoado em dobro, né? Tudo aquilo que você faz para Deus hoje, Deus diz, olha, vai ter recompensa depois. As boas obras que você faz hoje não é para a sua salvação. Você é salvo pela graça. Mas as boas obras que você faz hoje para Deus vão resultar num peso de glória eterna lá nos céus. Então, tudo que Deus faz na sua vida hoje é apenas uma parte de um processo e que vai numa crescente, que vai numa crescente, que vai numa crescente. Amém? Deus tem sempre muito mais. Ele faz, como já foi cantado e já foi proclamado nessa manhã, infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É só você deixar o poder dele fluir na sua vida e você vai ver o milagre acontecer. E você vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida. E você vai experimentar o surpreendente, o realmente fantástico, o realmente impressionante. Se você deixar o poder de Deus dominar a sua vida, fluir na sua vida, você vai ter surpresas constantes na tua caminhada com Deus. Você vai ficar impressionado com os cenários por onde você vai passar, conduzido pelo Senhor e o que Ele vai fazer em cada lugar por onde você vai passar.
Deus vai assustar você com o que Ele pode fazer, Ele quer fazer. Mas assustar no bom sentido. Não é um susto de medo, é um susto de espanto, de estar extasiado, de dizer como Jó: eu falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e eu não compreendia. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo até o pó e na cinza. Eu estou extasiado, impactado com tudo isso. Deus vai surpreender você. Amém? Porque Deus é um Deus de surpresas, mas as surpresas de Deus estão reservadas para aqueles que confiam nele. Amém? Confio nele. Não sei o que você está passando, mas eu sei só que é um processo. E como já preguei aqui numa outra oportunidade, eu já estou encerrando aqui, Deus é um Deus de propósito e Deus é um Deus de processos. Até porque para se chegar aos propósitos é preciso passar por processos. Então, quando a gente diz que Deus tem propósitos para a nossa vida, isso significa dizer que Deus tem processos para a sua vida também. Então, se Deus vai fazer algo, é porque você vai ter que trilhar um certo caminho. E às vezes esse caminho nem sempre é agradável, mas creia que no final você vai comer o melhor dessa terra. Amém? Tem leite e mel, tem bênção, tem coisas gloriosas de Deus reservadas para a sua vida. Esta é uma palavra de Deus para o teu coração. Guarde-a, porque é Deus falando a sua vida. Deus tem muito mais para fazer na sua vida, e o que você está vivendo hoje é apenas um processo que vai te levar para o melhor que Ele já tem preparado para ti. Que Deus continue abençoando cada um de nós, mais e mais, os irmãos gerentes de todo o Brasil, irmão Ronaldo, que é o nosso líder aqui, que nos conduz, a nossa vida em particular, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu creio que Deus tem muito mais para a CPAD. Eu creio que muito mais virá, porque o nosso Deus é Deus de coisas grandes. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já fez coisas extraordinárias, mas Ele sempre tem muito mais. Amém? Deus os abençoe.